pessoal, meu nome é Eduardo Almeida e nós estamos aqui para mais um treinamento. Esse treinamento será sobre CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um treinamento importante porque vocês foram escolhidos ou foram votados para participar da CIPA. E é uma responsabilidade muito grande para a organização, para as pessoas, o papel de vocês nesse processo. Então, parabéns e vamos ao nosso treinamento. O nosso treinamento será dado em 3 blocos. O primeiro bloco será através de aulas online. O segundo, nós vamos disponibilizar para vocês, além do material, nós vamos disponibilizar também um questionário para vocês preencherem e estudarem em cima desse questionário. E um terceiro bloco que nós faremos presencialmente com a aplicação de um teste para validar o aprendizado de vocês aí nesse processo. Então sejam bem-vindos e vamos então ao nosso processo de aprendizagem. O conteúdo programático ele vai de fundamentação legal, organização da CIPA, segurança e saúde do trabalhador, acidentes de trabalho, legislação trabalhista e previdenciária, higiene do trabalho, riscos de acidentes, investigação e análise de acidentes, classificação dos riscos ambientais, mapeamento de riscos, equipamentos de proteção individual, AIDS, noções gerais, prevenções e combate a incêndio, noções de primeiros socorros e considerações finais. Então esse é o nosso conteúdo programático que contempla toda a necessidade desse treinamento de CIPA. Qual é o objetivo desse treinamento? Levantar a todas as pessoas, levar ao conhecimento dos membros da CIPA as principais normas, instruções e rotinas sobre segurança e saúde do trabalho. Isso vai possibilitar que vocês possam atuar dentro da CIPA, tendo condições técnicas de conhecimento para uma aplicação correta dos conceitos necessários no dia a dia da empresa. Definir competências relativas às atividades desenvolvidas pelos membros da CIPA, quais são as atividades que a CIPA tem responsabilidade, como que elas funcionam, qual é a forma que devem ser aplicadas, isso tudo tem que ser colocado para vocês. Conhecer e identificar os riscos ambientais, então nós vamos ter uma análise sobre quais são os riscos ambientais, e aí essa questão ambiental é o ambiente de trabalho, onde as pessoas estão expostas. A gente vai conhecer, avaliar esses riscos, para ter um conhecimento bastante apurado sobre isso. Fixar diretrizes de atuação da CIPA. Então a CIPA tem seu campo de atuação e nós temos que ter essa preocupação de fazer com que a CIPA efetivamente agregue valor a todo o processo produtivo em relação a garantir a segurança das pessoas no ambiente de trabalho. Para começar, a gente precisa entender um pouco de como é a fundamentação legal da CIPA, da onde surgiu isso e como ela evoluiu através do tempo. Então nós vamos começar lá em 1943, uma data muito importante porque foi exatamente nessa data que o governo Getúlio Vargas criou a CLT. Então a CLT é um marco, consolidação das leis de trabalho, foi um decreto, lei número 5.452, em 1º de maio, e aí a gente vê a ligação com o Dia do Trabalho, tamanha importância dessa data. E foi reunido num só diploma legal todas as leis trabalhistas até então existentes. Então, até aquela época se reuniram todas as leis existentes dentro de um único documento, que é a CLT. Então é um marco para a gente, o ano de 1943, que marcou toda essa consolidação. Em 1944, logo no ano seguinte, através do Decreto-Lei 7.036, de 10 de novembro, é instituída a obrigatoriedade da criação da CIPA em todas as empresas que admitem trabalhadores como empregados. Então olha só, estamos falando já de 1944, um ano após ser estabelecida a CLT, já essa preocupação de criar uma lei que obrigasse as organizações a terem efetivamente uma CIPA atuante dentro da sua estrutura. Depois a gente ficou nesse processo, mais ou menos morno aí, até 1975, você vê que já passou bastante tempo, e houve a primeira formação de profissionais na área de segurança e medicina do trabalho. Então é uma área que não existia até então, foi criada essa área, e aí nós temos, a partir daí,
profissionais específicos para atuar nessa área de segurança e medicina do trabalho. Depois, alguns anos depois, 1978, a portaria 3.214 de 8 de junho instituiu as normas regulamentadoras do trabalho urbano e dessa forma regulamentaram os artigos 154 e 201 da CLT, especificamente artigo 163 a 165, em embasamento a NR05, CIPA, que fala sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então a NR5 é a que regulamenta esse processo. Depois, só em 1994, tivemos evolução. Em dezembro, ocorreram alterações legais importantes na norma NR7 PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Serviço Ocupacional, e na NR9 PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, onde se instituiu também o mapa de risco. Então, olha a conjuntura desse processo. Nós saímos lá em 1943 e viemos sendo colocados novos elementos dentro desse processo para que a gente chegasse aí numa condição melhor em relação a essa preocupação com acidentes dentro das organizações. Hoje, o que rege efetivamente? NR5, a portaria 3.214 de 1978, que foi alterada pelas portarias 33, 83, 25 de 94 e 08 de 99 e 247 de 2011. Foram as alterações que foram acrescentando novos elementos a esse processo. A CIPA, ela tem como objetivo desenvolver atividades voltadas para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores. Então, importante chegar nesse ponto. O objetivo da CIPA não está focado simplesmente em análise de acidentes, ela está focada efetivamente na prevenção. A gente está pensando aqui como prevenir. Então é importante ter isso na mente. A CIPA ela tem uma visão muito mais preventiva, porque a prevenção é a garantia de que não vai acontecer. Então esse processo todo, a preocupação da CIPA tem que estar muito bem voltada para essa questão da prevenção. Isso tem que ser muito claro para as pessoas. Uma boa CIPA é uma CIPA que age de forma preventiva e que isso repercute nos resultados relativos às questões de segurança do trabalho. Então é importantíssimo isso, entender qual é a missão da CIPA, o objetivo da CIPA. É a prevenção. Como que é a organização da CIPA? Então vamos imaginar. Existe um quadro na NR5 que define claramente, é uma tabela que define como que como você vai colocar a sua CIPA para funcionar. Quantas pessoas você precisa ter dentro desse processo. Esse quadro, dentro do exercício que a gente vai fazer, ele vai ser apresentado para vocês, para que vocês executem um exercício em cima dele, e ele vai mostrar exatamente pelo tamanho da empresa, são dois fatores que são colocados, que é o grau de risco da empresa, cada atividade tem um grau de risco em relação aos acidentes, e a empresa é classificada dentro desse grau de risco, e a quantidade de pessoas efetivamente que trabalham na empresa. São dois fatores que influenciam diretamente na possibilidade do acidente. Os representantes do empregador serão indicados pelo empregador, então o empregador, a empresa em si, indica os seus representantes. E aí é importante lembrar que esses representantes indicados pela direção da empresa, eles não têm estabilidade. A estabilidade é somente para os que forem eleitos. Então os representantes eles são escolhidos pela empresa, os representantes do empregador, e os representantes dos empregados são eleitos pelos próprios empregados por meio de voto secreto. Então isso é importante também. Então a empresa tem que estabelecer lá no momento que vai colocar a CIPA em funcionamento, ela vai fazer a eleição das pessoas que vão participar. E aí nós teremos dois tipos de membros, aqueles que são indicados pela empresa e os que são eleitos pelos próprios trabalhadores. Quando a empresa não se enquadra nesse quadro que existe na NR5, porque ela tem ou um grau de risco menor ou quantidade de pessoas também pequena, ela vai designar um representante
para manter e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. Então, vai definir a uma pessoa e essa pessoa que vai cuidar desse processo. Né? Nesse caso, pode ser o técnico de segurança, né, que trabalhe junto com uma pessoa. Então, você pode escolher uma pessoa que vai dar suporte ao técnico de segurança, não o técnico de segurança ser essa pessoa. Né? Você vai ter, no caso do teu técnico de segurança, ele tem outras atividades além da CIPA. Então, você vai escolher uma pessoa para trabalhar nessa situação. O mandato dos membros da CIPA terá duração de 1 ano, né, e é permitido uma reeleição. Então, você é eleito, você vai passar 1 ano trabalhando nas CIPAs, você, né, termina esse processo, e aí você pode se candidatar novamente, por mais uma vez. Então, você pode prorrogar o teu mandato, né, se você for eleito na segunda vez, para 2 anos. E você também tem, né, mais 1 ano de estabilidade. Então, se eu entrei na CIPA hoje, daqui a 1 ano eu saio da CIPA e eu tenho mais 1 ano de estabilidade. Se eu me reelejo para a CIPA, aí eu vou ter mais 1 ano como membro, depois que terminar esse período eu vou ter mais 1 ano como representante, como estabilidade também. O cipeiro, né, que é o componente da CIPA, é o nome que a gente utiliza, não poderá sofrer dispensa arbitrária, não pode ser demitido. A dispensa arbitrária é ser demitido. A empresa não pode tomar essa decisão de demiti-lo desde o registro de sua candidatura, ou seja, a hora que ele se candidatou, até 1 ano após o final do seu mandato. É o que eu falei. Se candidatou, ele já está com estabilidade. Se ele foi eleito, né, ele configura essa estabilidade. Vai ter 1 ano como um membro da CIPA, terminando esse 1 ano, ele vai ter mais 1 ano de estabilidade. Então a empresa tem que respeitar, ela não pode demiti-lo nesse período. Salvo o que está exposto no capítulo 5 do artigo 158 e a linha Z 482 da CLT. O que diz lá nesse artigo? Que o funcionário, o empregado, que não respeitar as normas de segurança, né, ou normas relativas à seguridade dentro da organização, ou se recusar a usar os equipamentos de proteção individual, eles podem sim ser demitidos por justa causa, sendo ou não membro da CIPA. Então isso é bom entender. Né? Se ele não cumprir, né, a sua responsabilidade em cima de utilizar os equipamentos ou não respeitar as normas, se isso for comprovado, ele pode ser demitido por justa causa, sendo ou não membro da CIPA. Se for membro da CIPA é uma possibilidade, né? Pode ser demitido. E se ele também não for da CIPA, ele vai ter a mesma, né? Esse artigo permite que a empresa tome essa decisão. Então, olha a importância da utilização dos equipamentos de segurança dentro da organização. E às vezes a gente não dá atenção para isso. Né? Os membros da CIPA serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. O que acontece às vezes nas empresas? Algum motivo de atraso, né, por alguma coisa, nós tivemos essa questão da pandemia em 2020, então esse atraso, às vezes você muda a data, é permitido você, né, ter uma flexibilidade, mas aí você prorroga o mandato das outras pessoas que estão lá até o momento da nova eleição e aí sim da tomada de posse, em que as pessoas estarão validando a sua candidatura, agora sim como membro. Deverá ser guardado na empresa os seguintes documentos. Então, isso é responsabilidade da CIPA. Né? Cuidar de quê? Ata de eleição, responsabilidade da empresa, né? Da área de segurança do trabalho. Ata de eleição e de posse e calendário anual das reuniões ordinárias. Então, isso tem que estar organizado, né? Tem toda a ata de eleição, falando como foi a votação, quem foram os candidatos, quantidade de votos, toda essa documentação tem que ser guardada pela empresa, pode ser requerida a qualquer momento pelo Ministério do Trabalho, né? Ministério Público do Trabalho. Então ela tem que estar de posse da organização. Então aqui é uma ilustração que mostra esse processo da composição da CIPA. Né? Então nós temos os membros indicados pela empresa, nós temos os membros eleitos, e aí essas pessoas vão compor a CIPA. O presidente da CIPA, ele é uma pessoa indicada pelo empregador,
e o vice-presidente normalmente é o mais votado dentro do processo. Então, isso é a normalidade de uma CIPA. Pode-se, né, pode ser alterado em função, né, de se os membros da CIPA resolverem definir um outro vice-presidente, mesmo que não seja mal votado, ele pode abrir mão e ser colocado outro no lugar. Tá? Mas o presidente vai ser um representante da empresa. Quais são as atribuições gerais da CIPA? Né? Quais são as principais atribuições? Então vamos lá. Identificar os riscos do processo de trabalho. Então, é essa capacidade de olhar o processo, né, de estar atento ao processo, para verificar quais são os riscos existentes. Então, por isso que ele vai desenhar um mapa de risco, por isso que vão fazer análise periódicas sobre a situação. Né? A gente vai ter alguns mecanismos aí de inspeção e etc. Então, identificar os riscos do processo de trabalho. Isso é uma atribuição da CIPA. Realizar periodicamente verificação nos ambientes e condições de trabalho. Então, periodicamente, os membros da CIPA se organizam para fazer algum tipo de inspeção, para verificar se as coisas estão, né, correndo de uma forma segura para as pessoas. Elaborar o plano de trabalho. Então, eles vão elaborar, né, a CIPA se reúne e elabora um plano de trabalho. O que vai ser feito nesse mandato da CIPA? Quais são as prioridades que serão tratadas? Quais são as inspeções? Né? Todo esse planejamento é feito através de um plano de trabalho. Realizar após cada reunião a verificação do cumprimento das metas fixadas. Ou seja, levantou, fez o planejamento, né? Andou o tempo, faz a reunião, verifica o quê? Se aquilo que foi planejado foi de fato executado, se aquelas metas estão sendo atingidas. Né? Isso é importante. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde do trabalho. Então a CIPA vai ter um quadro de informação que nesse quadro vai constar informações referentes à CIPA, informações referentes a questões de segurança, né? Os indicadores de segurança do trabalho, todos vão ficar nesse quadro. Né? Hoje, com a tecnologia, você pode utilizar uma televisão, né, um painel, outros tipos de informação, mas eles também devem acontecer. Então a CIPA deve colocar isso disponível para os funcionários, né, saberem o que está acontecendo. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO. Né? Isso é importante, a CIPA ajuda nesse processo. Da mesma forma no PPRA, né, bem como de outros programas de segurança e saúde desenvolvidos pela empresa. Então a CIPA está ali dando suporte também à área de segurança do trabalho e medicina para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Então ela vai colaborar com isso. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos de convenções coletivas do trabalho e normas internas de segurança relativas à segurança do trabalho. Então, ela também vai estar ligada nessa questão, né, dos acordos coletivos, das cláusulas relativas às questões de segurança do trabalho. Né? Normalmente, nos acordos coletivos, um dos assuntos que são discutidos é exatamente essa questão da garantia, né, da integridade das pessoas dentro do trabalho. Então, é um dos pontos que tem que ser levantados, né, e a CIPA tem que trabalhar junto com isso aí e fazer essa divulgação. Pode utilizar o seu quadro, né, da melhor forma que puder para passar essas informações aí. Participar em conjunto com o SESMIT, né, da análise das causas de doenças de acidente de trabalho e propor medidas e soluções de problemas identificados. Então, olha o papel importante da CIPA. Está em alinhamento, né, com a parte de segurança e medicina do trabalho, segurança, saúde e medicina do trabalho, participar, né, de conversas periódicas e ajudar nos processos, né, nos projetos ou nas questões relativas a isso. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidente, né, de acidente de trabalho, que é a CIPAT. Então, todos os anos, a empresa vai dedicar uma semana para tratar temas relativos aos acidentes de trabalho. Então, são palestras, são eventos que tenham esse cunho de melhorar o entendimento das pessoas, né, dar uma melhor condição das pessoas compreenderem esses processos,
aplicar alguns conceitos, palestras, etc. Então, é uma semana especial que a organização, junto com a CIPA, vai preparar para que aconteça uma vez por ano, para garantir que esses assuntos sejam efetivamente tratados de uma forma mais intensiva. Participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção à AIDS, hoje é uma das preocupações grandes que nós temos, e outros programas de saúde. Então, hoje a gente tem aqueles meses dedicados também à parte de câncer de próstata, câncer de mama, aos deficientes, que vocês têm uma série de eventos hoje no ano que representa uma atenção especial naquele momento para alguns temas específicos. Então a CIPA vai estar também ligada a isso, vai estar participando desse processo também. Aí vem o presidente da CIPA. O presidente tem o papel dele. Primeiro é convocar os membros para as reuniões da CIPA, coordenar as reuniões, manter o empregador informado sobre as decisões da CIPA. Então, o presidente da CIPA tem essa obrigação de trazer para a direção da empresa as discussões importantes que devem ser tratadas para que a direção da empresa tenha a oportunidade de tocar isso adiante, de criar um plano de ação, de definir os responsáveis, quer dizer, de tratar o assunto especificamente. Então, o presidente da CIPA ele tem que ter uma reunião periódica para tratar questões de segurança do trabalho junto à direção da empresa. Então, ele coordena as reuniões, mantém o empregador informado, coordena e supervisiona as atividades do secretário, ou seja, no momento da composição da CIPA, tem uma das pessoas que vai ser escolhido como secretário da CIPA, que vai redigir as atas, a documentação, que vai ter o histórico da reunião. Então, o presidente ele inspeciona, ele coordena, ele supervisiona se o que o secretário está fazendo efetivamente tem a ver com todo esse processo que foi desenvolvido relativo à CIPA. E delegar atribuições ao vice-presidente. Então, o vice-presidente, que é normalmente o mais votado, ele também tem o seu papel de ter algumas atividades que são responsabilidade ou são passadas para ele como responsabilidade. Então ele pode, e na ausência do presidente, ele pode conduzir também a reunião. Aí vem as atribuições do vice-presidente. Então, primeiro, executar as atribuições que lhe foram delegadas, ou seja, o que o presidente delegou para ele, ele fica como responsável. Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais, nos seus afastamentos temporários. O presidente, por exemplo, tem que tirar férias. Então, o vice assume as responsabilidades do presidente. E naquele dia ele está em outro local, está viajando. Então, essas impossibilidades devem ser cobertas pelo vice-presidente. Atribuições do secretário. Redigir a ata, que deverá ser bem clara em relação ao que foi discutido e votado. Preparar correspondências, elaborar o relatório estatístico. Então ele vai ter essa atribuição fundamental. Logicamente ele pode ter outras atribuições, aqui são os que definem ele em relação à sua responsabilidade como secretário. Mas ele também vai ter responsabilidades como membro da CIPA. Atribuições em conjunto, aí que engloba todos os membros. Cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos. Então é preciso que haja condições, a organização contribua para que esse processo possa acontecer. Uma preocupação que a gente tem é que muitas vezes os gestores não liberam as pessoas para participar das reuniões e a questão de participar da reunião, além de ser um dever, é também um direito da pessoa. Então, não existe essa possibilidade de não liberar as pessoas para a reunião. Talvez um caso muito específico, uma emergência muito grande, mas normalmente não há essa possibilidade. Coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que seus objetivos sejam alcançados. Isso atuando, nós estamos falando nas atribuições em conjunto do presidente, do vice-presidente e do próprio secretário. Então, coordenar a supervisão da atividade da CIPA
zelando para que seus objetivos sejam alcançados, promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT, né, fazer essa ligação, esse alinhamento para que trabalhem juntos, divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento, ou seja, cada decisão que a CIPA tomar é importante que seja divulgada e é a importância de ter um quadro de informações atualizado, né, e com todas essas informações bem colocadas, encaminhar os pedidos de reconsideração da CIPA, né, então fazer esse encaminhamento e construir a comissão eleitoral. Né. Então é preparada uma comissão eleitoral quando chega próximo ao processo de uma nova escolha de pessoas para a CIPA. Então isso é responsabilidade também. Vamos olhar o CIPEiro agora. Né? O CIPEiro tem a sua missão de identificar os riscos de trabalho, realizar verificações e inspeções locais de trabalho, planejar a CIPAT em conjunto com o SESMIT, né? Sempre alinhado com o SESMIT, elaborar um mapa de risco e plano de trabalho, atividades participativas, então ele elabora isso, né? A CIPA em si, o CIPEiro, participar, né, das reuniões, dos eventos, colaborar com o que for possível, divulgar também e orientar as pessoas que estão no trabalho. Então ele tem essa possibilidade. É importante entender aqui que não existe, não existe a condição de um CIPEiro poder aplicar uma sanção disciplinar a uma pessoa. Não é o papel dele. Ele deve informar a primeira pessoa que está agindo de forma inadequada, orientar essa pessoa, e não havendo uma ação, um entendimento dessa pessoa de agir da forma correta, ele deve comunicar imediatamente o responsável da área para que tome as ações necessárias. E ele pode acompanhar esse processo. Então é importante entender isso. O CIPEiro não pode chegar lá e dar uma advertência, né? Ele não pode. Então, mas ele pode sim, né, levar o caso a um responsável. Se for um caso de muito risco, ele pode interditar até o local, né, junto com o SESMIT. Então é importante ele trazer o SESMIT nessa hora para que as coisas possam acontecer. Tá? Ele não pode fazer isso sozinho. Reuniões ordinárias, né? São aquelas reuniões que são realizadas dentro do expediente normal de trabalho. Isso que eu falei. Então, normalmente a gente tem reservado 1 hora por mês para a reunião da CIPA. Então, essa hora deve estar na agenda da pessoa, o gestor deve ter conhecimento, né, e já se planejar para que essa pessoa possa participar da reunião. Senão chega na hora da reunião e diz que não, está muito ocupado, não pode sair agora. Então, não houve um planejamento adequado. Terão atas assinadas pelos presentes, né, nas reuniões. Então, existe uma ata, a gente já falou sobre a ata, e todas as pessoas participantes da reunião vão assinar essa ata. Todos os membros da CIPA deverão participar das reuniões, tanto titulares como suplentes. O suplente acha que ele só deve ir quando o outro não for. Não. O suplente tem que estar junto na reunião. Então, é muito importante esse detalhe, por quê? Porque se você tem uma quantidade máxima de ausências de reuniões da CIPA, como CIPEiro. Se você não cumprir isso, você pode ser demitido. Desculpa. Você pode ser expulso da CIPA. Né? Você pode ser convidado a se retirar da CIPA, por conta de não estar participando, não estar colaborando. Então, se o suplente não vai nas reuniões, ele está passivo de ser excluído da CIPA. A palavra não é nem expulso, é excluído da CIPA. Então tem que ficar muito atento a isso. Tá? Todos devem participar, né? Tanto membros como suplentes. Às vezes o pessoal acha que não precisa. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído pelo suplente, quando faltar a mais, está vendo o que eu tinha falado? A mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativas. Agora, justificativa é algo que efetivamente, né, demonstra a impossibilidade da pessoa participar. Não é porque eu estava sem tempo, eu tinha uma outra reunião. Isso não é justificativa, não. A justificativa tem que ser aceita, né, pelo presidente da CIPA, para que ele possa, né, validar essa condição. Vamos ficar muito atento a isso. Hoje eu não vou não, porque estou muito cansado, a produção está pegando aqui, eu não vou. Não, não é isso. Né, isso não justifica.
Então tem que ter muito cuidado com isso. É um dos problemas que a gente tem na CIPA, né, em algumas empresas, é justamente essa não participação das pessoas, a dificuldade de marcar uma reunião, sempre as pessoas arrumam outras atividades. Então tem que levar a sério isso. E o presidente da CIPA deve ficar atento, porque se o membro efetivamente não está participando, ele vai ter que excluir esse membro, colocar o suplente para o lugar dele, né, para que a coisa ande, porque senão fica fazendo reunião com poucas pessoas, não tem validade, né, não consegue resolver muita coisa. No caso de afastamento definitivo do presidente, a empresa indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre membros da CIPA. Então ele vai, né, indicar uma outra pessoa, no caso, um dos membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares de representação dos empregados escolherão o substituto entre os titulares em 2 dias úteis. Então, 2 casos, né? O presidente é indicado pela empresa. Então, a empresa vai escolher dentro daqueles membros que foram indicados. Aí ele vai escolher um desses que foram indicados para assumir a função. Caso seja alguém que foi eleito, esse deverá ser escolhido pelas pessoas que também foram eleitas. Então, só para ficar claro isso aí. Tá? O vice-presidente ele é o eleito mais votado, normalmente. Devem ser coordenadas pelo presidente ou vice-presidente. Tá? Nós estamos falando das reuniões. Devem ser coordenadas por eles. Se o presidente estiver presente, ele vai coordenar. Se ele estiver ausente, o vice-presidente assume. Deverão ser respeitados calendários pré-estabelecidos. Então, existe uma agenda, existe um calendário que deve ser respeitado. Tá? Não pode ficar mudando. Todo mês muda a reunião por conta de uma coisa ou outra. Isso demonstra falta de planejamento, né? Falta de responsabilidade de fazer a coisa da forma correta. Né? Tratar exclusivamente de assuntos da CIPA. Não é local para resolver problemas, né, de relacionamento, problemas de produção, de qualidade. São problemas relacionados à segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho. Essa é a responsabilidade que deve ser adquirida pelos membros da CIPA e discutir esses assuntos efetivamente nas reuniões. Senão vira uma reunião de outros assuntos e não se resolvem as questões relacionadas aí, assuntos específicos da CIPA. Execução do plano de trabalho, né? Nas reuniões você vai ver o que está sendo feito, se está sendo cumprido ou não, e utilização adequada do tempo. Essas reuniões têm que ser feitas dentro daquele período de 1 hora. Né? Reuniões de 15 minutos, 20 minutos, talvez não sejam suficientes para tratar todos os assuntos inerentes à CIPA. E também prolongar isso por mais tempo também não é positivo. Então é mais interessante mesmo cumprir o que está previsto, é o planejamento. Tá? Funcionamento da CIPA. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido e poderão ser realizadas reuniões extraordinárias em situações específicas. Então, reuniões ordinárias serão realizadas mensalmente, conforme o calendário de reuniões, durante o expediente normal de trabalho. As extraordinárias, né? As reuniões extraordinárias ocorrerão em situações específicas. Tá? Então, um caso específico, teve um acidente, tem um risco muito alto, algum assunto muito importante, né? Como acidente de trabalho grave ou fatal, denúncia de risco grave e iminente, né? A CIPA se reúne para tratar o assunto, quando houver solicitação expressa de uma das representações. Alguém fala, né? Um dos representantes, o presidente, o vice-presidente, o secretário, eles vão falar, olha, precisamos fazer uma reunião extraordinária. Pode ser solicitado por qualquer membro também, né? Dado a importância do assunto, e aí o presidente vai bater o martelo em cima disso. Normalmente numa reunião, a gente precisa ter uma sequência lógica, isso facilita o processo da reunião. Então o que é uma sequência lógica? Abertura, né? O presidente faz a abertura, né? Cumprimenta as pessoas, faz a leitura da ata da reunião anterior, aí é o secretário que faz essa leitura, vai avaliar as pendências e suas soluções, né? O que ficou pendente, o que já tem solução, quais são as sugestões de medidas preventivas, né? As pessoas os membros da CIPA, os cipeiros vão apresentar suas
sugestões, determinação dos responsáveis e prazos para a realização das medidas preventivas, né? Definir quem que faz o quê, quando que tem que ser entregue, né? Todo esse processo aí. Discussão sobre os acidentes ocorridos no período, quer dizer, aquele período, normalmente um mês. O que aconteceu nesse um mês? Né? Quais foram os acidentes, quais acidentes, né? Fatos relevantes, coisas importantes, né? Que ocorreram nesse período, mas principalmente se houve um acidente, esse assunto tem que ser esgotado na reunião. Discussão das inspeções de segurança, né? Há um planejamento das inspeções, houve inspeção naquele período, tem que verificar o que a inspeção encontrou, né? Quais os pontos e transformar isso também, né? Definir responsáveis, prazos, etc. Transformar num plano de ação. Né? Então vai avaliar, né, também o cumprimento das metas que foram fixadas nesse processo. Então, quanto que eu tinha que ter, né, de resultado até agora? Né? O que a gente planejou fazer? Está sendo feito? Está se resolvendo? Isso tudo tem que ser avaliado. Né? E no final, o presidente faz o encerramento da reunião. Então a reunião tem que ser muito prática, né, objetiva e ter esses pontos tratados dentro da reunião. Né? Qualquer um outro ponto fora desse que não tenha a ver com assuntos relativos à CIPA não devem ser trabalhados. Né? Que se marque uma outra reunião com as pessoas que interessam ou que têm responsabilidade sobre isso para tratar de uma outra forma. Né? Nem como reunião ordinária, nem como extraordinária. Né? Assuntos não relacionados à CIPA não devem ser frutos de reuniões da CIPA. O plano de ação. Como que se desenha o plano de ação? Define-se o objetivo. Né? O que significa? Elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Então, precisa encontrar, né, quais as melhores formas de trabalhar para garantir, né, que não hajam acidentes, que as pessoas não adquiram doenças ocupacionais, ter todo esse cuidado. Sistematizar o método de trabalho da CIPA. Como que a CIPA vai trabalhar? Nós vamos fazer quantas inspeções, de que forma vão ser as inspeções, como que a gente vai abordar as pessoas, a gente vai ter algum documento de registro do que está acontecendo, ou vai ser somente a ata, né? Definir todo esse processo. A elaboração do trabalho através de quê? Planejamento, organização e avaliação. Então, a CIPA tem essa condição, né? Esse plano que ela deve construir para trabalhar esses pontos aí. Vamos agora entrar no tema segurança do trabalho, para a gente ter um embasamento teórico melhor, né, para entender esse processo aí. Bem, definição. O que é segurança do trabalho? É o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e sua capacidade de trabalho. Então, olha só, não é somente cuidar do acidente. Isso é muito importante, né? Tem toda essa visão preventiva, né, de proteção e garantir a capacidade e também que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. É importante isso, faz diferença isso. Acidente de trabalho, né? O que significa? É toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, dos quais resultem separadamente ou em conjunto, lesões, danos materiais ou perdas de tempo. Esse enunciado nos traz uma visão de que o acidente não é só aquele que causa uma lesão no trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada que hoje ocasiona perda de tempo, dano materiais e financeiro. Então, olha só, essa é uma visão importante. A gente só imagina que vai considerar um acidente quando efetivamente tiver uma lesão, um machucado na pessoa, né, ou algo mais grave. Mas na realidade, a gente está falando que qualquer ocorrência que não seja programada, porque o acidente já tem essa definição, algo que não está programado, ninguém programa um acidente, né, que vai interferir no andamento normal do trabalho, né, causando lesão ou danos materiais, né, por exemplo, bateu com a empilhadeira numa pilastra. Hoje, talvez as pessoas não registrem isso, mas deveriam registrar. Porque isso pode ter um risco. Né? Pode ser um risco de machucar a pessoa que está na empilhadeira, pode ter um risco de danificar a estrutura, né? Batendo numa pilastra, pode danificar a estrutura do prédio, e pode gerar um acidente mais na frente. Né?
ou danificar o próprio equipamento, a empilhadeira que depois vai falhar. Vamos supor que rompa lá na hora da batida uma mangueira do freio, e mais para frente vai usar a empilhadeira e o freio falha. Então, qualquer coisa que aconteça, que fuja a normalidade da organização, que tenha algum tipo de dano, né, ou material ou físico, né, e também de tempo, né, vai ter que, por exemplo, derramou um produto lá no chão, produto químico, aí vai ter que parar todo mundo para limpar aquele lá e tal, essa perda de tempo, né, e também perda material, mesmo que seja um produto, por exemplo, que vai jogar fora, óleo, vai jogar fora, aquele óleo não serve mais para nada, aí não vai ter perda material. Mas ele derramou no chão lá e tem que colocar as pessoas para limpar, você vai ter que deslocar gente para fazer a limpeza, você está perdendo tempo com isso. Então também é acidente de trabalho. Esse é um capítulo muito importante da gente falar. Então a gente tem que sair da nossa cabeça essa ideia de que acidente é só o que dá lesão nas pessoas. Não, acidente, qualquer anormalidade dentro da organização pode ser classificado como acidente. E deve ser. Por quê? Porque naquele momento não chegou a ser um acidente. É um acidente grave, né? Não chegou a ser um acidente que tivesse lesão, mas já é um acidente que pode futuramente gerar um segundo acidente. Se houve um primeiro, ele pode gerar um segundo, se não for tratado. Então, se houve lá alguma coisa que danificou ou perdeu muito tempo, deve ser tratado como acidente para que se garanta uma tratativa que não volte a acontecer com um risco maior ou com um prejuízo maior. Se bater na empilhadeira, na pilastra hoje é uma coisa, se bater amanhã é outra, já tem mais risco. Cada vez que você bater, você vai aumentando o nível de risco. Então tem que ter muita atenção para garantir que isso seja tratado. Conceito legal para acidente de trabalho. É o que ocorre pelo exercício de trabalho, serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então no conceito legal, ela está muito focado no indivíduo. Então, por isso que a gente, né, tem que acompanhar de duas formas, né, o que está acontecendo, né, nos quase acidentes, tudo isso, e também na questão do acidente em si, pela definição legal, para respeitar as normativas em relação a isso. Né. O conceito prevencionista é o quê? Né, olhando assim o trabalho como prevencionista. É toda ocorrência não programada que interfere no andamento normal do trabalho, os quais resultam separadamente, o conjunto de lesões, danos, materiais ou perdas de tempo. Esse enunciado nos traz uma visão de que o acidente não é só aquele que causa uma lesão do trabalhador, mas sim qualquer tipo de ocorrência inesperada que ocasione perda de tempo, dano material financeiro. Foi o que a gente tinha visto lá atrás. Então aqui está mostrando um conceito legal que fala especificamente, né, do que acontece com o indivíduo em si. Estamos também vendo o conceito prevencionista, que é o que a gente deve seguir. A gente não deve ficar preso no conceito legal, a gente tem que ir além disso. A gente tem que vir para o conceito prevencionista, porque ele nos dá mais condições de evitar um acidente grave, né? A gente vai atuar antes que o acidente aconteça, muito melhor do que depois que o acidente acontece. Outro conceito, né? Doença profissional. Assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante, né, da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Exemplo, tendinite nos digitadores. Então, a doença profissional é aquela que vai sendo adquirida no trabalho. Né? Então, por isso que é importante, eles falam assim, a ginástica laboral, ela ajuda muito a evitar esse tipo de doença profissional. Alguns cuidados que devem ser tomados de ergonomia também ajudam nessa questão da doença profissional. Então temos que ficar muito atentos a essa questão, né, da doença profissional, evitar que ela se transforme num problema. Hoje a gente tem uma quantidade imensa de pessoas que estão afastadas do trabalho por questões de tendinite, por exemplo. Então é uma coisa difícil de se tratar. Doença do trabalho. Assim entendida, adquirida ou desencadeada em função das condições especiais no ambiente de trabalho. E com ele se relaciona diretamente, né, e constante da relação mencionada no item anterior. Exemplo, surdez, pessoas que trabalham com digitação, por exemplo, mas em ambiente muito ruidoso, né, muito ruído. Então isso com o tempo, né, a pessoa está ali trabalhando, ela não vai percebendo ao longo do tempo, vai se adquirindo ali uma patologia.
Então ela vai ficando doente sem perceber. De repente ela vai fazer um exame, percebe que não está ouvindo da forma que estava. Até antes de fazer o exame ela começa a perceber que está tendo dificuldade para ouvir. E aí vai verificar que houve dano em relação à sua capacidade auditiva relacionada ao ambiente de trabalho. Então, a doença de trabalho ela é gerada pela atividade que a pessoa executa. Acidente por ato de terceiro. Quando outra pessoa provoca o acidente. Então, você está andando na fábrica, né, ou no local de trabalho, alguém vem com empilhadeira, com outra coisa e te atropela. Você não causou acidente, mas você está envolvido no acidente. Então, quando outra pessoa provoca acidente, aí vem culposo, sem intenção, por negligência ou imprudência, a pessoa não olhou, não buzinou, esqueceu de buzinar, não viu direito, não reduziu, quer dizer, fez alguma coisa ali errada, mas sem intenção. A intenção dela não era efetivamente provocar o acidente, mas acabou provocando. E doloso, quando a pessoa efetivamente está querendo provocar, sabotagem, ofensa física, então pode acontecer, a pessoa está aborrecida com outro colega de trabalho, aí percebe que ela vai carregar alguma coisa e tem um chão escorregadio na frente, ou ela joga uma água ali, sei lá, uma coisa que a pessoa provoca efetivamente com a intenção de provocar acidente. Mas isso não acontece. Não sei, às vezes pode acontecer. Por isso que existe a condição do acidente doloso. A pessoa tinha a intenção de fazer aquilo mesmo sabendo das consequências. Acidente por força maior. Oriunda de fenômeno da natureza, incêndio, inundações, descarga elétrica, os raios, desde que ocorrido no local do trabalho. Então eu estou trabalhando, tem uma tempestade lá, um vento bateu lá, derrubou o telhado, caiu em cima de uma pessoa. É um acidente por força maior. Então, a não ser que a estrutura estivesse mal dimensionada. Mas se for um terremoto, alguma coisa nesse sentido, não tem jeito. Não está preparado. Então, alguma coisa acontece, uma descarga elétrica lá, um raio cai na empresa, isso pode gerar um acidente, não é culpa das pessoas nem da empresa, isso é uma fatalidade. E aí é importante entender, ocorrido no local de trabalho. Então, não é na casa da pessoa. É importante entender isso. Agora vamos olhar o acidente fora do local de trabalho. Quando você está trabalhando em alguma coisa fora da empresa, a gente chama de cumprimento de ordem de serviço, ou seja, você está um cliente, visitando um cliente, um fornecedor, ou está fazendo venda, sei lá, alguma coisa externa à empresa, mas que você está efetivamente executando o seu trabalho, uma viagem de serviço, e em qualquer meio de locomoção. Então, um acidente fora do local de trabalho. Então, você está ligado ao trabalho. Então, fui fazer uma vistoria num cliente, um fornecedor. Fui para lá, viajei e teve um acidente. Acidente fora do local de trabalho. O acidente trajeto é quando o empregado sofre um acidente no percurso da sua residência para o trabalho. Ou do trabalho para a sua residência. Então, olha a diferença. Acidente fora do local de trabalho, se você está saindo da empresa para ir para um fornecedor e se acidenta, é um acidente fora do local de trabalho. Se você está saindo da empresa para ir para casa, acabou seu expediente, para ir para casa, sofreu um acidente, é um acidente de trajeto. E aí não importa o meio de locomoção, nem o caminho. Contanto que a pessoa esteja indo para casa. Então, tem que ficar atento a isso aí. O que pode descaracterizar o acidente de trabalho? Exceder o tempo habitual, realização do percurso além do tempo habitual. Ou seja, se você leva 20 a 30 minutos para chegar na sua casa, mas por algum motivo você para em algum lugar ou pega um outro caminho, que você demora 1h30 e aí sofre um acidente, você descaracteriza o acidente de trajeto. Se ocorrer uma parada entre esses dois pontos, residência e trabalho, a gente já falou um pouco, o acidente de trajeto poderá ser descaracterizado sendo de responsabilidade do acidentado e não da empresa. Qualquer despesa salvo sem jurisprudência se for decidido em contrário. Então, o funcionário está indo para casa, parou lá na padaria para tomar um café, tomar uma cerveja, uma coisa lá,
né? Passou daquele tempo habitual, ele está ali parado, a partir desse momento ele perde o direito caso aconteça um acidente, ser um acidente de trajeto. Vamos ficar atento, né? Importante entender isso. Vamos falar um pouquinho, né, de uma análise que é feita em relação aos acidentes de trabalho. A multiplicidade de fatores que influenciam a ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho, no ambiente produtivo, motivou alguns pesquisadores a partir da década de 30, olha, isso já começou lá em 1930, nos Estados Unidos, normalmente parte dos Estados Unidos esses estudos. E aí tem um estudo do Frank Beard que desenvolveu uma correlação entre os diversos níveis de lesão e danos à propriedade. Então, o que ele fez? Ele fez uma pirâmide que é o seguinte. Quando você tem... ele fez um estudo estatístico, né, pelo que aconteceu nas empresas, analisando, né, quantos incidentes aconteceram, quantos danos materiais, quantos danos físicos e quantos danos mais sérios. Então, ele chegou à seguinte conclusão nesse estudo, que a cada 600 incidentes, você pode gerar, estatisticamente, 30 danos materiais. E esses 30 danos materiais podem gerar até 10 danos físicos leves. E esses 10 danos físicos podem levar até uma fatalidade. Então, isso é uma escala estatística. Então, se você tiver 300, você tem metade dessas possibilidades. Se tiver 1000, você vai aumentar essa possibilidade. Então, esse estudo dá uma ideia para a gente que é importante tratar os incidentes. É importante ser severo quando houver danos materiais, danos físicos, porque senão você vai abrindo maiores possibilidades para chegar lá em cima da pirâmide. Então, se tem 600, você tem que reduzir os 600. Você diminui o risco lá em cima, né? Então, você não vai tentar evitar que aconteça algo mais grave. Então, por isso que é importante esse entendimento sobre essa questão aí. Agora vamos ver as principais causas de acidentes, né? O ato inseguro, a condição insegura, vamos analisar, o ato inseguro mais a condição insegura, que aí é o mais grave. Então vamos entender o que é ato inseguro. São atitudes, atos, ações ou comportamentos do trabalhador contrários às normas de segurança. Então, use capacete, o cara não está usando, é um ato seguro, né? Tem que se proteger com proteção na pele, o cara não quer usar, né? Usar a bota de segurança em determinados casos, né? Então, a recusa de seguir alguma norma ou utilizar algum equipamento é um ato inseguro. Por quê? Está se expondo. Se existe a necessidade de usar um capacete, é porque existe risco de cair alguma coisa na cabeça da pessoa. Se a pessoa abre mão de utilizar o capacete, ela está aumentando, né, o impacto desse risco. O risco é o mesmo de cair alguma coisa, só que o impacto que isso vai causar na pessoa é outro, a gravidade é outra, né? Então ele está sendo negligente nesse sentido. Então é importante, né, entender que o ato inseguro é gerado pelas ações das pessoas, né? Se a gente fizer uma análise um pouco mais complexa, eu diria o seguinte: a condição insegura normalmente ela é consequência de um ato inseguro. Por exemplo, a pessoa tinha que apertar os parafusos de uma escada. E aí ela resolveu não apertar, né? Foi uma atitude dela. Não aconteceu nada, mas ali ficou uma condição insegura. Alguém que for utilizar aquela escada pode cair da escada, soltar um parafuso, né? Isso pode acontecer num veículo, por exemplo. A pessoa, a condição insegura, o carro está com condição insegura. Por quê? Não foram feitas as coisas que deveriam ser feitas, tá? E é uma análise importante, por quê? Porque às vezes você tem condições seguras também que são geradas por outros motivos. Por exemplo, uma produção urgente, um produto que tem que sair naquela hora, que para fazer você vai ter que abrir mão de algumas regras de segurança. Opa, isso também, né? A partir do momento que virou uma condição insegura foi porque houve uma decisão de alguém de fazer daquela forma sem ter toda a prevenção necessária. Trabalho em altura, não tenho cinto, mas precisa trocar essa peça, né? Não tem jeito, vai para a fábrica, sobe sem cinto mesmo, né? A falta do cinto é uma condição insegura, mas o ato de tomar a decisão ou de mandar fazer é um ato inseguro. Então tem que analisar bem isso, né? Normalmente a condição insegura, alguém deixou de fazer alguma coisa para gerar aquela condição insegura.
lavou o piso e não enxugou direito, né, gerou uma condição insegura. Agora, houve um ato, né, de alguém que não cumpriu o que deveria ser sido feito. Tá? Vamos lá. Então, o ato seguro são atitudes, atos, ações e comportamentos do trabalhador contrários à norma de segurança. Exemplo, usar EPI, deixar material espalhado pelo corredor, operar máquinas e equipamentos sem habilitação, distrair-se ou realizar brincadeiras durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas, manusear e misturar utilizando produtos químicos sem conhecimento, trabalhar sob efeito de álcool, de drogas, usar ar comprimido para realizar limpeza uniforme do próprio corpo, isso é grave. Você pode jogar partículas para dentro da sua corrente sanguínea, isso pode gerar riscos muito grandes. Carregar peso superior ao recomendado, de modo a dificultar a visão, não enche de caixa na frente, né, pode tropeçar alguma coisa. Desligar dispositivos de proteção coletiva de máquina ou equipamentos. Então, eu já trabalhei numa empresa que haviam 5 dispositivos de segurança numa máquina e o funcionário ele burlou 5 dispositivos para tentar adiantar o trabalho. E aí caiu dentro de uma máquina que, tá, resumindo, né, gerou uma fatalidade. E aí a gente vai olhar, poxa, como é que a pessoa passa por 5 dispositivos de segurança, né? É um ato totalmente inseguro. Né? Não poderia dizer que tinha uma condição insegura porque a máquina tinha 5 dispositivos e a pessoa conseguiu burlar os 5 dispositivos para fazer o que não deveria. Né? Então é importante ver isso aí. Então vamos lá, agora vamos falar um pouquinho das condições inseguras, um pouco mais aprofundado. São deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas, equipamentos que presentes no ambiente podem causar um acidente de trabalho. Então são aquelas, né, máquinas ou peças, alguma coisa que está fora de uma condição adequada. Então, exemplo, falta de corrimão na escada, a pessoa vai descer lá, escorrega, não tem onde segurar. Falta de guarda-corpo em patamares, né, a pessoa chega na beirada lá, não tem, escorrega e cai, é um risco. Piso irregular, né, a gente vai em alguns lugares, tem um piso que muda de altura, a pessoa tropeça nele. Escadas inadequadas, né? A pessoa usa uma escada para subir uma altura que não deveria usar aquele tipo de escada, mas ela improvisa para aquilo, emenda uma escada na outra, faz uma série de coisas. Equipamentos mal posicionados, né? No local inadequado, que pode passar a empilhadeira e derrubar. Você põe uma escada no corredor, aí vem alguém com a empilhadeira, desbarra na escada, pronto, já gerou um acidente. Né? Falta de sinalização. Então, às vezes você tem lá um espaço lá que passa empilhadeira, ninguém sabe, atravessa de qualquer jeito. Você tem que botar uma placa lá, cuidado, empilhadeira, ajuda já a proteger alguma coisa. Falta de proteção em partes móveis, né? Coisas que se movimentam. Então, por exemplo, uma polia que gira, a pessoa não tem identificação, não percebe se está girando. Vocês viram uma reportagem lá no Pará, daqueles barcos que fazem transporte das pessoas, que existe um eixo, né? O motor tem um eixo, o motor é ali acho que na frente, tem um eixo que vai até o final do barco, ou no centro, acho que o motor é no centro, e tem um eixo que vai lá para a hélice. E aí tem vários casos lá de mulheres, crianças que dormem, né, nessa viagem, normalmente são à noite, e aí baixam a cabeça e o cabelo enrola naquilo e arranca o couro cabeludo. É uma coisa gravíssima, uma condição extremamente insegura, e que tem vários acidentes lá, né? Inclusive tem uma ONG que cuida disso e tal, para gerar cabelo, né? Conseguir cabelo para essas pessoas depois, fazer perucas e tal. Mas olha que absurdo, né? Condição absurda de segurança. Se trabalha dessa forma, não é o ideal. Né? Então, ferramentas defeituosas, né? A ferramenta já não está legal, a pessoa está insistindo com ela. Falta de treinamento, né? Importantíssimo. Por isso que a gente está fazendo treinamento. A gente precisa preparar as pessoas para fazer a coisa certa. Tá? E aí vamos falar de alguns documentos. Né? Está falando agora do CIAT, né? Comunicação Interna de Acidente. De acordo com a legislação trabalhista, todo acidente de trabalho deve ser registrado e investigado pela CIPA, a fim de conhecer suas causas e evitar sua reincidência. Então isso né, está dentro da legislação trabalhista. A CIAT possibilita o controle dos acidentes por meio de dados estatísticos. Você vai analisar, né, aquela quantidade que está acontecendo, para você ver quais os riscos que você está acarretando com isso.
E o CAT, que é o mais conhecido, né? A Comunicação de Acidente de Trabalho. De acordo com a legislação, todo acidente de trabalho deve ser imediatamente comunicado à Previdência Social por meio do formulário CAT. Então, imediatamente. Em caso de morte, é obrigatória a comunicação à autoridade policial. A empresa, por sua vez, deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Então, essa informação tem que ser feita rapidamente, não pode esperar muito tempo. A comunicação do acidente poderá ser realizada pela empresa, pelo acidentado ou por qualquer pessoa que dele tiver conhecimento. Então não é responsabilidade da empresa, isso para garantir a seguridade das pessoas, mas o próprio acidentado ou alguém que tem conhecimento do que aconteceu pode abrir, porque esse documento tem que ser aberto. É uma forma de garantir os direitos da pessoa em relação à sua continuidade. Então, se ele vai entrar no INSS, não vai, a comprovação, a análise, tudo isso é importante. Pessoal, terminamos aqui um primeiro módulo. Vamos depois dar continuidade nesse processo e depois na segunda etapa a gente vai fazer alguns exercícios para vocês trabalharem esses exercícios e depois no final a gente poder fazer um teste para ver se esse conhecimento for efetivamente adquirido por vocês. Tá bom? Muito obrigado pela participação no treinamento e aguardo vocês no próximo módulo. Até breve.